Vamos lá então, esse, para quem não sabe, é o quarto de uma série de vídeos que eu preparei para o minicurso Negacionismo e Revisionismo Histórico na série Brasil, a Última Cruzada, que está sendo oferecido no interior de um ciclo de minicursos chamado Diálogos sobre História, uma iniciativa da Universidade Federal do Paraná. O meu objetivo com ele, ou com esse vídeo aqui, para ser mais específico, é tentar dar um panorama de como surgiu a noção de revisionismo histórico e como ela pode ser útil para a gente pensar iniciativas como a da Brasil Paralelo no que diz respeito à história do Brasil. Então, sem mais delongas, até porque eu preciso economizar tempo para o próximo vídeo, eu acho que é possível conceber o conceito de revisionismo ou a ideia de revisionismo como uma palavra camaleão. Pelo menos é assim que a concebe o historiador italiano Enzo Traverso num livrinho chamado Passado, Modos de Usar, que, salvo engano, ainda não foi editado no Brasil, mas que tem essa tradução em Portugal. Enfim, palavra camaleão porque ela pode servir para um monte de coisa. Ela pode se adaptar ao contexto, e ser reivindicada ou rejeitada conforme o contexto e os atores que a utilizam. Uma das primeiras vezes que o termo revisionismo foi utilizado não foi nem no campo da historiografia, mas no campo do direito, o que teve o direito como palco principal. É no famoso caso Dreyfus, ainda no final do século XIX, para quem não se lembra ou quer recapitular, o Alfred Dreyfus foi um capitão do exército francês, acusado e condenado por traição em 1894. Segundo o governo, ele teria trabalhado como uma espécie de espião que vazou informações sensíveis para o Império Alemão, isso num contexto de forte nacionalismo e também de muito ressentimento em função das derrotas que os franceses sofreram durante o processo de unificação da Alemanha. Enfim, convicto de que o processo que condenou o Dreyfus era um processo cheio de equívocos e exigindo a sua revisão, um grupo de intelectuais decidiu intervir em favor dele, e passou a ser chamado justamente de revisionista. No fim das contas, o grupo teve sucesso e conseguiu provar a inocência do acusado, inclusive demonstrando o quanto pesou para a condenação dele uma atmosfera muito pesada, muito carregada de antissemitismo. Ele era judeu. Ainda no campo do direito, mas já no do direito internacional, a gente também tem um esforço de revisar aquilo que se estabeleceu pelo Tratado de Versalhes, principalmente no que diz respeito ao tamanho da culpa dos alemães pela Grande Guerra. Nos anos 20, caminhando, o Lenin vai chamar de revisionistas uma série de pensadores do marxismo que questionavam a revolução, pelo menos como posta pelos soviéticos, como meio para chegar ao socialismo. Esse debate, na verdade, é um debate que já existe no Partido Comunista Alemão desde o final do século XIX, e aqui é importante destacar, ele já adquire uma conotação negativa, ao contrário do que acontece quanto aos defensores do Dreyfus na França, algo como uma acusação mesmo. Essa é uma questão particularmente importante porque mostra também como houve no século XX uma intersecção com aproximações e distanciamentos, enfim, entre diferentes áreas das sociedades com a noção de revisionismo. E aí a gente tem especialmente duas, a militância política e também o campo dos estudos historiográficos, no caso do marxismo, mais ainda se a gente considerar que para boa parte dele, teoria e prática caminham juntas. Tem também os maoístas, por exemplo, chamando de revisionista a orientação dos soviéticos.
No pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem um processo que é fundamental para os rumos do que a gente convencionou chamar de revisionismo nas décadas seguintes. Porque é nesse processo de desencantamento com as odes nacionalistas, né, a descolonização do continente africano, enfim, uma série de eventos marcantes para a humanidade, que a historiografia intensifica um processo, por sua vez, de ruptura com as práticas discursivas que predominaram no século XIX, ingressaram no século XX e ainda norteavam boa parte das percepções sobre história. E que práticas discursivas eram essas? Bom, basicamente as que eram dedicadas a narrar o progresso, né, como era mesmo típico da historiografia oitocentista. Mas tem mais, com a Guerra Fria, né, também multiplicaram-se os estudos dos chamados Cold Warriors, né, com uma abordagem aí, bem conveniente para as pretensões expansionistas norte-americanas, com uma pegada antissoviética, com uma motivação antissoviética muito forte, né? E aí os historiadores que contestam essa produção vão ser chamados de revisionistas, né? Aliás, nesse período aí dos anos 60, há uma série de iniciativas revisionistas de sucesso na historiografia. Você tem a terceira geração dos Anali, você tem a nova esquerda inglesa, você tem a microhistória italiana, né? Enfim, uma série de iniciativas que, cada qual ao seu modo, né, vão rever abordagens, objetos, fontes, enfim, né? Porque parte da natureza mesmo da produção historiográfica, né, ou pelo menos de uma produção historiográfica que reconhece que as fontes não falam por si, é composta por um exercício intenso de revisão e que precisa estar aberto à revisão, né? Que é também o que caracteriza a prática científica como um todo, de certo modo, né? Enfim, tudo isso para reforçar o fato de que, como diz o Demian Mello, né, o revisionismo é uma noção que ganhou cidadania na história, né, a ponto dos próprios historiadores se anunciarem como tais, né? E aí a gente tem uma virada importante nos anos 90, que é o momento em que diversos polemistas, como por exemplo os negacionistas do Holocausto, né, vão reivindicar o título de revisionistas, né? Quer dizer, vão reivindicar a legitimidade da ideia de revisionismo no interior da academia para dizer coisas do tipo não existiam câmaras de gás, né? Quem discute muito bem essa questão das câmaras de gás é o Pierre Vidal-Naquet, no primeiro ensaio dele, no livro Os Assassinos da Memória, que consta na bibliografia básica do curso e que eu reforço aqui nos comentários desse vídeo. Uma outra dica que eu dou nesse sentido, e aí pensando nos termos em termos mais amplos, né, da negação do Holocausto mesmo, é a do vídeo do Leitura Obriga a História sobre o relatório Lochter, né? Esse é um revisionismo, diz o Vidal-Naquet, né, de caráter inexistencialista, né, ou seja, que carrega consigo traços do negacionismo mesmo, né? Durante as comemorações do bicentenário da Revolução Francesa, né, a gente também teve um debate importante de uma historiografia mais consolidada e tal, com o François Furet, né, que resumidamente passou a defender uma leitura mais anticomunista desse processo todo. O Enzo Traverso, que eu já citei aqui, dizia que o revisionismo, no fim das contas, era nada mais nada menos do que a transformação do anticomunismo no paradigma, né, de interpretação da história do século XX, né? Uma apologia melancólica, eu estou citando ele aqui, né, do liberalismo como horizonte infranqueável da história.
Isso, evidentemente, num contexto, né, de mais do que crise do socialismo real, né, já posterior à queda do Muro de Berlim e ao desmantelamento da União Soviética. Uma outra questão importante para salientar desse caso aqui, aliás, duas, é que o Führer ele não leva muito na boa assim, esse rótulo de revisionista, né? Então, nesse caso, a chave já é negativa novamente, né? E outra questão que vai nos ajudar bastante na análise do documentário é que o François Führer, ele não é um Zé Ninguém na historiografia, né? O Führer era uma figura importante no interior desse processo de renovação da produção dos anos 60 e gozava, portanto, de um razoável prestígio na comunidade acadêmica, né? O que acontece é que ele não era exatamente um especialista em Revolução Francesa, né? Mas a legitimidade que ele tinha, né, foi fundamental para que nos meios de comunicação franceses, que estavam atrás de um discurso muito específico, ele fosse muito convenientemente, né, alçado a esse posto. Bom, é evidente que não seria justo dizer que o revisionismo, ou esse revisionismo inexistencialista a que se refere o Vidal-Naquet, é um fenômeno exclusivo da direita, né? O que me parece particularmente importante de considerar, no entanto, é a relação que essa modalidade específica de revisionismo mantém, né, com o presente, né? Não raro em busca de legitimar autoritarismos do passado e minimizar experiências traumáticas dele, né? E no caso brasileiro, né, é importante considerar, portanto, que a gente está diante de um esforço retórico que mantém, sim, relações com aquilo que se convencionou chamar de novas direitas, né? Isso não significa, né, que a esquerda, ou que a historiografia mais identificada com a esquerda, não tenha cometido inúmeros erros para narrar a história do Brasil, né? Tem um caso clássico do Júlio José Chiavenato, que conta a história da Guerra do Paraguai como resultado de uma reação do imperialismo britânico ao que seria uma economia autônoma de Assunção, liderada pelo Solano Lopes, né? Que seria não um ditador, mas uma espécie de líder progressista à frente do seu tempo na América Latina. Embora o Chiavenato não seja historiador, né, não restam dúvidas de que ele influenciou bastante a produção historiográfica brasileira e, em especial, os manuais didáticos daqui, né? Tem também a forte influência que os movimentos negros exerceram sobre a historiografia, né, no sentido de apontar a relação dos quilombos, por exemplo, com experiências autonomistas de consciência de classe, etc. Isso é algo que se viu bastante também, né, numa produção sobre Canudos, por exemplo, né, como uma espécie de socialismo utópico, né. Tem muito disso por aí. Enfim, os exemplos eles são muitos, né? Mas eu já deixo avisado que a iniciativa de revisionismo histórico que eu vou explorar aqui é uma que está ligada à direita e, como eu disse, às novas direitas brasileiras, justamente nesse contexto de história do tempo presente. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, né, um episódio excelente do podcast História FM, do Iclis Rodrigues, com o professor Ademir Mello, que trata especificamente sobre a questão do revisionismo e que subsidiou boa parte das coisas que eu disse aqui. Outra produção de história pública que eu linko que também me ajudou bastante, é uma aula live do professor Clovis Gruner, da UFPR, sobre o mesmo tema. E isso, claro, além das referências mais tradicionais, como o livro do Pierre Vidal-Naquet
e do Enzo Traverso, né? Mas é isso, no próximo vídeo eu volto com uma discussão específica sobre a Brasil Paralelo e a série documental Brasil, a Última Cruzada. Grande abraço e até já!